fale por mim, que eu fique quieto. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, galera. Estamos em mais uma Live Love, né? Nossa segunda Live Love aqui da comunidade cristã Semear. Nós ficamos muito felizes em poder estar agora adentrando no seu lar, né? E oramos aqui antes pedindo que o Senhor use as nossas vidas, né? Para que venha trazer algo de novo, né? Um bálsamo novo no relacionamento de cada um de vocês, né? Daqueles que ainda não casaram e estão pensando, já vão vendo aí que é treta, né? É treta, né, pastor? Não, né? Não. Não é treta, mas tem muita coisa para aprender, né? E é nesse papo descontraído, dessa forma descontraída, que nós vamos conduzir nossa reunião aqui, né? Nosso bate-papo. Hoje nós temos aqui, além da minha esposa aqui, né? Que está comigo, que por onde a gente vai, geralmente nós estamos juntos. Nós temos o pastor Leandro e pastora Luana. Oi, pessoal. É um prazer estar entrando na casa de vocês aí. Espero que vocês possam ver as nossas qualidades, mas também os nossos defeitos e aprender com cada um deles, tá? É um prazer estar aqui. Legal. A gente fica meio travado no começo, mas depois se lança. Depois né? É costume ainda, né? A gente vai trabalhando com a internet, né? Não vai vendo ninguém, a gente não sabe pra quem que olha. No comecinho é meio difícil. Nós sabemos que tem gente olhando, mas a gente, né, fica assim, queria ver o rosto de vocês também, assim como vocês estão vendo o nosso, né? Mas é muito legal. E aqui, digamos que hoje nós temos uma live mais fit, né? Nós temos um professor de educação física e temos casado com uma nutricionista. Então, quer dizer, eles devem comer super bem, devem malhar todo dia, né? Devem se dia a rir, não é assim, pastor? Triatlo, eu faço triatlo, eu como, bebo e durmo. Brincando, gente. Faz uma caminhadinha, né? Come bastante salada, legumes, arroz, feijão, umas pizzas, uns pães, né? Por falar nisso, ele tá devendo já uma pizzada. Verdade. Já tem 4 meses, a gente entrou na pandemia e não deu pra fazer essa noite da pizza. Mas vamos fazer, vai sair essa pizza aí. Mas é legal. E aí a gente queria começar nossa reunião. Vocês pudessem falar assim, um pouco de vocês, né? Na área que vocês trabalham, né? Pastor Leandro, pastor Luana, além de serem pastores da comunidade cristã Semear, são profissionais, né? Pai, mãe, né? São filhos também, né? Então tem toda essa parte também. A palavra diz que nós temos que, Efésios 6 fala para nós largarmos, né? A nossa família. Que largar não, né? Deixar a nossa família e nessa nova família que a gente constitui quando nós casamos, né? Mas nem por isso nós deixamos de ser filhos, né? Então eu queria que vocês dessem uma pincelada um pouco de quem é a pastora Luana, quem é o pastor Leandro. Primeiras damas. Então, sou nutricionista, né, como o Zan falou, então sou mãe, sou esposa, trabalho fora, então é aquela rotina, né, da gente administrar tempo. Estamos casados há 14 anos, né, Lê? Fiz 14 anos semana passada. Ó, que bênção! É um grande desafio, mas graças a Deus, como eu coloquei até lá no meu Facebook, nós temos entre nós um mediador, um consolador, um intercessor, que é Jesus Cristo, né? Então, estamos aí, dia a dia, prosseguindo. Acredito eu que agora, né, com as crianças um pouquinho maior, assim, estamos entrando em outra fase, que até então era aquela fase deles bem pequenininho, então sai para trabalhar, corre com tudo. Agora eu tô sentindo até um alívio, né, assim, de estar nesse novo período profissional. E Deus está conduzindo todas as áreas. A gente sabe que não é fácil essa administração de tempo, de casa, de igreja, de servir no reino de Deus, mas é através dele nos dando esse discernimento e essa sabedoria para você não extravasar em alguns pontos, né? Porque também às vezes você quer ser a mega nutricionista. Eu entendo que hoje a minha prioridade é a minha família, então eu sei o tanto que eu posso me dedicar lá que eu não vou afetar aqui, né? E assim nós estamos indo dia a dia. Eu sou o Leandro, né, professor de educação física. Eu dou aula na escola de 2 aninhos até 10, né, que é infantil 2 até 5º ano. Sou professor de musculação também. Estou há um bom tempo aí já na ativa, né?
mais de 18 anos trabalhando, desde estagiário a formado. Marido da Luana, pai do João e da Manu. E é um desafio a cada dia. Foi como a Luana falou, nós hoje temos nossos filhos um pouco mais crescidos, nós estamos numa outra fase. Porém, né, são dificuldades novas que nós temos enfrentado e temos obtido vitória, né? Como a Luana falou, nós temos um mediador que tem nos ajudado a nos equilibrar, né, para que nós não possamos exagerar nem de um lado nem de outro e que possamos ser constantes naquilo que nós estamos fazendo, priorizando, claro, Deus em primeiro lugar, que é nosso momento de intimidade com Deus, a leitura de palavra, oração, praticar aquilo que nós tanto falamos, né? Servindo o quê? De exemplo para a nossa família, que hoje sou eu, a Lu, e as crianças, que eu vejo sim que o segundo ministério é a nossa casa, a qual nós temos que cuidar, com muito amor, muito carinho, porque se nós não formos uma boa família, como que nós queremos inspirar outros? Queremos ajudar, falar algo para outro, né? Se nós não estamos dando exemplo. E é isso. Tem mais coisas que a gente vai falando aí. Amém. Vamos aproveitar esse momento para a gente poder sentir mais em casa ainda. Vamos adorar um pouquinho ao Senhor, né? E vamos lá. ter maturidade, crescermos, né, e podemos entender qual é o chamado de cada um, né. E para começar não, porque nós já começamos, mas para dar continuidade, né, ao nosso papo, é algo que eu quero debater aqui, a gente
que é muito importante que muitas vezes nós não entendemos. Será que eu quero conversar com você também aí para que você comece a pensar sobre isso. Será que nós entendemos o propósito de Deus sobre a família? Será que a gente consegue entender na realidade o que nós, como famílias alinhados perante a palavra, alinhados, né, esposa, marido, filhos, qual a magnitude que Deus pode nos usar? A gente pode começar falando um pouco sobre isso. Eu vejo assim, né, como a gente estava falando agora há pouco, a família, uma família bem alinhada, uma família bem estruturada, não começa entre o marido e a mulher, ou a mulher e o marido, ou os filhos. Uma família estruturada, ela não é algo na horizontal, mas é algo na vertical, a qual você tem um comprometimento com Deus, a qual você busca a Deus, e por causa desse amor que você tem por Deus e começa a se alinhar com Deus, começa a estreitar cada vez mais os seus laços com Ele, você começa a cuidar melhor da família, você começa a olhar de maneira diferente. Você não simplesmente é um bom marido ou uma boa esposa, um bom pai ou um bom filho, porque o outro te corresponde, mas simplesmente porque você quer agradar a Deus, agradar aquilo que Ele confiou em você. Eu tento ser o melhor marido, o melhor pai, o melhor filho, o melhor professor, né, pastor, não porque alguém me disse isso, ou porque alguém pôs uma regra, ou porque alguém faz, mas é o que Deus tem confiado em mim. Então eu tento fazer o meu melhor, dar o meu melhor a cada dia. Erro pra caramba, faço um monte de bobeira? Faço, né? E lembrando que o meu melhor não é o seu melhor, é o meu melhor, né? Às vezes nós temos limitações, mas Deus, Ele nos usa nessa limitação na família. Ele nos usa do jeito que nós somos. Igual você parar para pensar, né? Algumas parábolas que nós vemos, quando o homem sai e deixa uma quantidade de dracma diferente para cada um, ou seja, confiando na capacidade de cada um. Então Deus, Ele tem confiado em você, tem confiado em mim, naquilo que eu e você nós podemos fazer. E se a sua família hoje, que Ele te deu, essas dificuldades, esses problemas, as situações que você tem passado, é porque você tem capacidade para passar por tudo isso, né? Mas aí entra aquele negócio que eu falei no começo, é o seu vertical, é o seu momento de intimidade com Deus que te faz ser um melhor familiar. Muita gente erra em pensar que o casamento vai mudar se a mudança não começar no individual de cada um, né? A palavra fala assim, Salmo 128 diz assim, né? 128:1. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera no interior da sua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. De Sião o Senhor te abençoará, verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias de sua vida, e verás os filhos dos teus filhos, a paz seja sobre Israel. Olha só, né? Você se alinhando com Deus, né? Você tomando para si, eu preciso me alinhar, eu preciso ter uma vida de intimidade com Deus, eu preciso buscar, eu preciso aceitar esse Deus como meu Salvador. Olha tantas coisas que Salmo 128 coloca, né? Ele coloca que nós teremos trabalho, que a mulher será como videira frutífera, olha só, ou seja, dará frutos, né? Não vai ser seca, igual aquela lá que Jesus falou assim, não está dando nada, meu filho, seca, né? E aí também fala de filhos, ou seja, todas as áreas da nossa vida, ela é frutífera, elas são frutíferas, né? Então, nesse começo, né, o grande problema é que muitas vezes a pessoa acredita que o casamento não muda porque depende do outro, na verdade depende dele primeiro, né? O legal que o pastor Leandro colocou foi isso mesmo, ele dá o melhor dele, porque a gente tem muitos problemas assim com casais, que a gente trabalha há tantos anos com casais, é que assim, ele não faz isso, ela não faz isso, mas talvez aquilo não seja
é o limite dele, né? Uma vez assim, eu sou super perfeccionista com questão de horário, principalmente para atender paciente. Eu não atraso ali, o paciente já até acostuma comigo que eu sou certinha. E usando dia, ele sempre atrasava para me pegar, para eu ir para outro domicílio, tudo, né? E eu falei assim, amor, você atrasou demais. Ele falou assim, você tem horário, o meu limite, né, é você que tem horário. É o meu limite, eu consegui chegar até isso, aqui nesse horário. Antes eu não consigo. Daí é o meu limite. Quer dizer, né, ele falou, eu não consigo sair tão rápido, pegar as coisas rápido, chegar aqui, porque eu sou assim, né? Daí, e é uma verdade. Cada um tem o seu limite, né? Você, às vezes a pessoa quer aquilo extremamente organizado, mas não tem um limite do outro que precisa de uma ajuda, né? Então, é assim, às vezes a gente coloca uma carga em cima do outro que o outro não consegue carregar e não consegue fazer aquilo que a gente quer, né? Da maneira. Às vezes nem a gente mesmo, e né? nem a gente, sim. Mas isso que dá legal. Você começou assim, você faz o seu limite, o que você consegue, né? Que é com a maturidade que a gente consegue entender, né? Você consegue olhar pro outro e falar assim, opa, agora eu não posso falar nada. Não é momento. É igual a gente está passando agora por essa pandemia, então mudou os nossos horários, né? E o Leandro está ficando em casa pela manhã e eu estou trabalhando. Então, normalmente pela manhã eu dava conta de fazer almoço, cuidar das crianças, já estender uma roupa, já limpar uma casa. Chupar cana, subiar, né? Mulher tem esse dom, meu amigo. E às vezes eu chego em casa e eu falo, Leissa, eu não consigo estender a roupa, mas as crianças ainda estão de pijama, mas o almoço ainda não terminou. E daí, no começo, aquilo me dava uma aflição. Não, eu tô tentando fazer, a roupa já acabou até agora, eu tô terminando aqui a comida e tal. E é respeitar as limitações, né? Porque no começo eu até falava, poxa, amor, você tem que fazer mais rápido, não dá pra ficar... Mas não dá, até eu entender que realmente é esse respeito. E a questão, né, de ter esse relacionamento com Deus é porque é Ele que te capacita a tolerar isso, né? Porque assim, tem momentos que a gente não quer nem tolerar esses atrasos, essas demoras, mas é o Senhor que te capacita a ser mais tolerante. Nesse momento eu falo assim, quando eu tô bem com o Espírito Santo, quando você tá assim íntima mesmo, você sente assim, deixa, não fala nada, releva, não faz mal. Agora, quando você tá nervosa e que você tá... Daí você fala o que não deve. Por isso que a mudança tem que vir da gente, da né? gente, é que eu te falo, porque certeza. não é Deus muda o outro, manda o outro ser mais rápido. Deus faz, não. A mudança tem que ser na gente, a gente respira, como fala o desenho, a Maria fala, conta até 3. Se precisar até 10. É você pegar, até eu ministrei domingo sobre isso, né? Mateus 7,12, ele fala assim que nós devemos mudar. Se nós esperamos que o outro mude, nós temos que ser a referência, nós temos que fazer o que nós esperamos. Na verdade, nós somos a resposta da nossa própria oração. Sim. Não é? Sim. E só pra falar pra vocês, ó, come bem minha comida, viu, gente? Não nada. Ele tá cozinhando bem. Vai aprender. Olha, quando eu casei, eu que cozinhava. A Ana não tinha essa experiência, né? E aí, irmãos, a gente também teve uma fase muito dura na nossa vida. Olha, a gente sabe fazer, a gente está lançando um livro aí, 1001 maneiras de usar salsicha. Não, nunca mais! Não como mais Estrogonofe de salsicha, torta de salsicha, já olha. Miojo com salsicha. Miojo com salsicha, eu já tive essa ideia. Miojo com salsicha. Ó, porca. E aí, né, você vai aprendendo e hoje ela tá muito mais à frente do que eu em termos de cozinha, tomou gosto. Eu falo que Deus fez igual o filme de Matrix, né? Quando o cara precisava lutar, o cara ligava lá, oh, manda pra mim o pacote de luta. Aí o cara conectava, vinha o download, o cara saía lutando. Né? Depois do download, o cara virava o ninja, né? O Bruce Lee. Não é o caso aqui, a gente pena bastante, ela penou bastante hoje, dá de 10-0 em mim na cozinha, mas ainda sei fazer alguma coisa. Às vezes eu salgo alguma coisa um pouco, né? Mas enfim, vai, né? E é uma coisa que eu lembrei dessa questão, né? Falando sobre, uma vez ela pediu para pendurar roupa, lembra? E eu pendurava do meu jeito. Um dia ela falou assim, não, mas não é para pendurar assim, você tem que pendurar assim. Eu falei assim, olha,
seguinte, você não pediu para mim fazer? Então, vai ser assim. é do meu jeito. O prendedor tinha que ser da mesma cor. Prendedor da mesma cor, você acha que homem está preocupado? O homem está preocupado em aniquilar o problema. Mesmo centímetro na dobradura ali em cima, ó. E foi muito engraçado. E ela falou pra mim, falou assim, nossa, verdade. E foi algo que ela nunca tinha percebido, né? E que o dia que eu falei isso, que eu também falei porque o Espírito Santo ministrou, né? E aí ela recebeu a ministração do Espírito Santo da roupa, como tinha que pendurar. E aí ela entendeu que assim, quando você pede para alguém fazer alguma coisa, entenda. Ele vai fazer do jeito dele. Aí não adianta ficar bravo depois, entendeu? O engraçado era assim, das primeiras vezes que ele trocava, eu ia lá e trocava os prendedores. Daí depois eu comecei a fazer aquilo, começava até a me coçar, mas eu falei, eu não vou trocar. E eu aprendi a não trocar. Hoje até eu coloco. Já não faz mais. Os cachorros comem tudo que cai no chão, né? Você não pode vencê-lo. Mas é isso que a gente tem que aprender a fazer. A gente trocar esses nossos... essa nossa perfeccionismo com o outro, né? Perfeição, o modo tão fechado de olhar as coisas, né? E como vocês mesmo sempre falam, né? O Lê sempre fala que pedra afia pedra, então somos nós aqui, né? Não tem melhor coisa do que um relacionamento. E não tem porquê, né? Outra coisa que eu sempre gosto que o Lê fala é assim, como é que você fala mesmo? Que quem te descobrir a razão primeiro pede perdão. Quem entende primeiro, perdoa primeiro. E ora ainda, né? E ora ainda. E ora ainda. E nessa história é até engraçado, né? Às vezes eu provoco ela, deixa ela brava. Eu faço isso às vezes, né? Deixa ela brava assim, aí acontece, vem cá amor, vamos orar, né? Vamos acabar com isso, bobeira, né? Mas como você tá brava, você ora. Aí orar, coração duro, aí ela fica brava, aí eu tenho que orar, aí depois ela calma. Aí está. Mas eu acho assim, né, que o que nós temos que entender é que você tem que abrir, na verdade, o seu coração e principalmente a sua mente, né? Porque muitas vezes nós somos fechados em fazer as coisas, né? Como ela era de pendurar roupa. Outro pode ser fechado na limpeza da casa, ou na arrumação das crianças, enfim, né? E nós temos que aprender, né? A conversar, aprender a entender e aprender a observar. Será que isso é tão importante assim? Pendurar o negócio com a mesma cor? Né? Uma coisa muito interessante assim, que nós estamos falando sobre essa mudança que nós esperamos no outro, que nós temos que mudar, na verdade. E eu vejo assim, muitos casais, muitas pessoas, amigos, eles reclamam, às vezes, de um serviço, ou da esposa, de um amigo, de uma amiga, independente. Mas eu vejo assim, tem coisas na nossa vida que nós mudamos, esperando que o outro mude, mas mesmo assim o outro não vai mudar. E a única coisa que nós podemos fazer é respeitar, que é um ato de amor, e um outro ato de amor muito importante que nós temos que fazer como pequenos Cristo é orar por essas pessoas. Porque se nós, com a nossa mudança, muitas vezes não mudamos ninguém, pelo nosso esforço nós mudamos, quem que pode mudar? É só o Espírito Santo de Deus, nós não temos força para isso. Aí às vezes acontece, a gente aconselha alguém, né? Aí a pessoa dura 1, 2 dias, não aconteceu nada. Mas, poxa, ora, espera o Espírito Santo falar, né? Principalmente em casais, assim, às vezes a gente vê briguinha de casais, não passa às vezes horas, não passa às vezes dia, e a pessoa, mas não muda nada. Mas eu falo, você tem orado? Eu tenho orado, mas tem mudado também? Né? O que você tem feito? Persiste, é persistir, muitas vezes. E isso vem através do quê? Da maturidade, do entendimento, de você saber o que você tem que fazer, não só tipo assim, eu sei que eu tenho que orar, mas eu entender que eu tenho que orar e vou orar. Tomar uma posição, né? E essa, como nós começamos a falar, né? Essa intimidade que você tem, né? Que eu, Elisandro, ela, Ana Lúcia, tem com Deus, tem com o Espírito Santo, nós vamos... E o Espírito Santo, Deus vai nos moldando, né? Deus vai mudando nossa maneira de pensar, né? De agir, né? E aqui as perguntas já estão chegando, olha só. Paz, Elisandro, as crianças têm que ter nossa atenção, mas não podem ocupar todo o tempo do dia. Você poderia falar um pouco a respeito disso? Temos que ter um tempo entre o casal também?
Quer começar? Pode começar. Sim, eu vejo assim, que realmente os filhos, eles exigem muito da gente, né? Agora, igual estão estudando dentro de casa, né? Quanto tempo ali empenhado, ensinando, e as necessidades básicas das crianças mesmo. Só que no meio disso, a gente aprendeu isso até com os nossos pastores, Tadeu e Patrícia, o chazinho da noite, né, Lê? Café, nosso café, viu, pastor? Não, eles têm o café e o chá, né? Nosso é o café. Nosso é o café e ter esse momento, né, de tentar tirar as crianças ali ou para dormir um pouco mais cedo, ou também uma coisa que hoje no nosso dia a gente está aplicando e está sendo muito bom, as nossas caminhadas juntos, né? Então é aquele momento só dos dois, a dois. Então você ali vai falar, vai compartilhar alguma angústia, vai falar alguma coisa, até mesmo porque tem alguns assuntos que não se deve ser tratado em frente aos filhos, né? Então tem tudo isso. E acho que também, não só essas questões assim, de ter um horáriozinho do seu dia com o teu marido, com a tua esposa, mas de tempo em tempo, como é bom a gente sair para comer só os dois, né? De fazer um programinha só a dois. Isso a gente tinha assim, no começo, logo que as crianças nasceram, a gente tinha assim até dificuldade, porque a gente chegava no lugar, a gente nem conseguia se concentrar ali, a gente só ficava pensando como os dois estavam, se os dois estivessem ali, e com o tempo a gente foi vendo que não, que era importante ter isso, até mesmo porque ali voltava uma mãe mais saudável, mais apaixonada pelo pai, né, uma família... Falo pra ele, ó, quando uma mãe feliz é outra coisa, eu falo pro João. Árvore frutífera. Né? Um pai feliz. Então, assim, conservar isso, não deixar isso se perder. Né? Eu também coloquei, até no dia do aniversário do nosso casamento, eu coloquei lá no Facebook, eu coloquei assim, a gente não trata o nosso amor como algo banal. Porque, assim, tantas vezes o dia passa voando e quando você vai se ver, já acabou o dia, já acabou a semana, já acabou o mês e vocês não tiveram nem um minuto a dois, né? Só ali se empenhando para casa, para a família, para o trabalho. Então não deixe, coloque isso, nem que tenha que ter ali, esses dias a gente sentou a família. O João, ele é muito assim de querer regra, disciplinado. Não sei onde ele pegou isso, né? Do pai, lógico. Daí, lógico que não, né? Vamos fazer umas regras. Daí ele falou, vamos fazer umas regras. E a gente colocou ali as regras pra gente tentar administrar melhor nosso tempo, né? Então tem que ter um dia só da família, porque tem que ter um dia que você vai se empenhar pra eles, né? Tua energia, teu tempo. Então marcou lá o dia da família, o dia que nós vamos ter compromisso só de nosso. Então a caminhada nossa. E ele fica morrendo de ciúmes, né? Porque os filhos têm ciúmes. Eles ficam ali, o João chega, não faz isso com o pai, não beija, não abraça. E eu falo, filho, mas você não quer que o pai e a mãe se amem? Você não quer que o pai e a mãe fiquem assim juntinho? Porque tem casais que se separam, né? Daí ele fala, não, então pode, então vai. Mas como é importante conservar, acho que seria a palavra para você não deixar isso se perder, porque no começo se tem, né? No começo tá ali os dois sempre e tal, mas com o tempo isso vai passando a ser algo banal. Então não deixe que o teu amor se torne algo banal. É que são fases também, né? Sim. Porque igual, a Maria tá numa fase que já fica um pouco sozinha com o Samuel. Então a gente tá indo correr, assim, eu falo assim, que o povo tá reclamando da quarentena, mas eu vou sentir falta não da questão do, pelo amor de Deus, do vírus, né? Desse medo mas todo. Família, né? Mas o momento família, de todo dia acordar, tomar café, gente. Eu fazia jejum intermitente, fazia anos, não fiz mais nenhum dia. De sentar todo dia, tomar café junto e correr, ficar admirando os pássaros que estão ali, né? Esse dia a gente viu uma árvore cheia de tucano, gente, foi a coisa mais linda. Mas hoje a Maria já permite isso porque o Samuel já fala, não, vão vocês que eu fico com ela. Então tem também essa questão da fase. Às vezes quando é muito pequenininho não dá. Outra coisa, a gente nunca teve essa oportunidade porque mora só nós dois há quanto tempo? Não tem família. Vai cortar cabelo e é todo mundo. Vai pro hospital, vai todo mundo. Vai pro mercado, vai todo mundo. Sim. Né? E contando assim, o Samuel é uma criança extremamente ciumenta do meu lado, né? Ele vê os anos chegando, ele já vai atrás de mim. Então ontem até eu conversei com ele sobre isso, porque de vez em quando a gente vai, toma um banho junto, assim, não é pra nada, é pra ter aquele tempo, conversar ali, entra no banheiro, porque é o momento, porque os dois são muito agitados, né? Não puxou ninguém, né? Ninguém fala tanto assim. A Maria fala demais, o Samuel demais, não parece, mas é.
Então a gente começa a conversar, né, amor? Já tem eles entrando, Já tem chega. falando, já vai Isso quando não vê os cachorros ou os gato nossos também. Não, os cachorros abrem a porta do banheiro também, né? Então eu falo assim, é importante colocar a questão da fase, que tem fase que não tem como, você não consegue ter o tempo a dois, assim, de... Mais difícil, né? É mais difícil, principalmente se não tiver ninguém, né? A gente já passou por isso, por não ter ninguém, né? Não ter uma mãe, não ter a sogra aqui, Que a gente né? já mora tem. perto, Já né? tem, Porque perto, toda né? vez que a minha sogra vinha pra cá, minha sogra falava, quando era só o Samuel até, vamos vocês, saem um pouquinho, eu fico com o Samuel, né? Mas se não tem como. Hoje o Samuel já fala, mãe, pode ir com o pai, eu fico com a Maria, né? Uma coisa muito legal, assim, que até mesmo nós vemos na palavra de Deus, é quando fala assim, seja o vosso equilíbrio notório, perto está o Senhor. Então, quando fala desse equilíbrio, assim, eu vejo que é em tudo na nossa vida. É o seu equilíbrio em buscar cada dia mais a Deus, é você buscar estar mais próximo da família, é você buscar cada dia estar fazendo bem o seu serviço, é também estar cada dia mais servindo na sua igreja. Que muitas vezes hoje nós vemos o quê? Que as pessoas, elas ou são 8 ou 80, ou estão enfiadas totalmente na igreja, esquecem da família, esquecem do relacionamento com Deus, esquecem de trabalho, ou elas estão só com a família e esquecem o restante, dando importância para um ou para o outro, sendo que Deus ele fala o quê? De um equilíbrio, algo que nós temos que ter uma intimidade com Ele, nós temos que ter o nosso momento com a nossa família, um momento no nosso serviço e um momento na igreja também para servir. Porque é um momento também de lixamento. É na sua casa, é no seu serviço e na igreja. Então esse equilíbrio é muito importante, E o momento em família. É, o momento não em família, tem que ter. Eu falo assim que, Importantíssimo. como eu acho lindo ver a Maria se empenhando com as crianças, gente. Sempre foi, quando eu cheguei na igreja, assim, não é por ser a filha do pastor Tadeu, é algo natural é algo dela. natural dela. eu gosto. Eu acho muito lindo ela se empenhar daquele jeito, porque já foi criado dentro da igreja, já em família, já foi fazer tudo. Como isso é importante, né? Você levar o filho e mostrar o caminho que eles têm que caminhar, o caminho que eles estão vendo que você tem que ir. Eu quero ir para a igreja. No início é até difícil. A Maria quer ir para a igreja, mas quero ir para a igreja, encontrar minhas amigas, né? Mas com isso ela vai aprendendo que é importante ir para a igreja, né? Então, até o trabalhar na igreja é mostrar para os filhos, é dar também um legado para eles dentro da igreja, né? Isso. Ana, e você comentou algo que eu vi assim que também é importante a gente estar falando aqui, a questão das fases, né? Até também outra questão, a gente estava falando desse momento a dois. Essas fases também envolvem a parte sexual. Porque assim, quando você tem um filho, ali no nascimento, aquele bebezinho, a mãe tá amamentando, então tudo isso tem que ser bem entendido entre o casal, né? Não é porque vai ter a falta do sexo em si, que não vai ter o carinho, o amor, o companheirismo, né? Mas até para as famílias entenderem que é fase, né? Que a criança não vai ficar na nossa cama eternamente, né? Então nós passamos aí, a Manuela tá agora, fez 5 anos, mas ela ficou por muito tempo na nossa cama, ficou por muito tempo com a gente, né? E cada família tem o seu modelo. Nós optamos por deixar ela com a gente, porque a gente já estava sentindo falta do João, né, Lê? Vai crescendo, então a gente percebe assim que para nós era importante ela ficar um pouquinho mais. Mas foi uma fase, e hoje ela tá indo para a caminha dela. Então, assim, como é importante também o casal estar entendendo isso, o marido respeitando a esposa respeitando o marido, e conversar sobre isso, né? E não é... Pode. Desculpa. Não. E não é um limite, né? Porque assim, a gente tem um problema maior ainda, que até hoje o Samuel vai pra trás da gente, né? Com toda essa questão dele do autismo, tudo, ele tem muito medo de ficar sozinho, ele é muito grudado na gente. E isso, pra quem ama, pra quem tá buscando a Deus, pra quem quer um companheirismo, não vai atrapalhar nada, né? A gente como pai, como marido e mulher, você vai arrumar outro tempo, você vai arrumar outra maneira, né? Porque e entender a fase e o problema de cada criança. Não é porque um foi pro quarto com 2 anos, com 1 aninho, que o outro também vai fazer a mesma coisa. É a individualidade de cada um, né? E são fases. E às vezes é muito difícil.
E assim, como mulher, a gente sabe como pra gente é mais difícil ainda, né? Sim. Principalmente quando a gente amamenta, né? Você sempre acha um problema pra tirar do peito. Ah, não, agora não pode, porque ainda, né? Eu lembro a Manu quando foi pra escola, não, agora tem que esperar um pouquinho, porque já foi pra escola, né? Pra mulher, eu acho que tirar o filho de perto é um pouco mais difícil. Então, eu acho legal o homem tá entendendo esse lado da mulher e a mulher entender o lado do homem também, né? Mas quando eu acho que vocês estão, a gente está em companheirismo, a gente consegue caminhar com tudo isso, né? Uma coisa que me preocupa muito em relação aos homens, assim, que eu tenho acompanhado, conversado, é que muitas vezes não tem a noção, o feeling, de que a mulher é pelo falar, é pelo toque, é pelo companheirismo, que ele começa de manhã e conquista à noite. Aí, desculpa o termo que eu vou usar, o cara é um cavalo, né? O dia inteiro, aí chega à noite, meu amor, ela Não fala, rola. vai dormir com o Bob, né? Mulher Tá não de rola. brincadeira. Aí eu sempre falo, né? Uma vez eu ouvi isso ficou na minha cabeça e toda vez que eu lembro eu faço isso. Tô passando em algum lugar, vejo uma florzinha assim, eu pego e levo pra ela. Aparentemente para as pessoas pode parecer bobo, mas aquele negócio lembrou de mim, sabe? É você não esperar um momento de confraternização, um aniversário de casamento, um aniversário, dia dos namorados, para você dar uma flor, chamar para sair, né? Dizer que ama, uma coisa que eu aprendi. Eu falo pra ela todo dia que eu amo ela, todos os dias. Isso eu posso te falar, todo dia eu falo pra minha esposa, eu te amo. E uma coisa que nós combinamos lá no começo era de não falar palavras que pudessem ofender um ao outro. Aquele negócio, você pode até pensar, porém falar, e isso, graças a Deus, a gente sempre fez. E uma coisa que eu tenho, assim, eu fico alegre em falar, é que a gente nunca dormiu brigado. Não que a gente não brigue. Briga, Claro. porém Mas a dormir gente brigado. briga cedo, né? Pra dormir aí até Assim, a gente já se entendeu. mas eu queria falar isso pros homens, porque assim, eu vejo muitas reclamações dos homens assim, em relação a, poxa, minha mulher, não sei o quê, né, não tá comparecendo lá. Eu falei, comparecendo o quê? Futebol? O que é? Sabe, não trata bem a mulher e quer ter algo, né, esquecendo que a mulher é pelo ouvir, ela tá tranquila, ela está bem com ela mesma, com a autoestima lá em cima, né? A pessoa não prepara o pênalti, que é fazer gol como, né? Tem como. Não tem que como, tem os dois lados, né? Da mulher entender também essa necessidade maior do homem, né? Porque tem mulher que tem dor de cabeça todos os dias, né? Que eu acho que são coisas... Outro dia eu vi uma pregação e até eu estava atendendo uma paciente essa semana, ela é cristã e ela falou comigo, também de uma pastora que ela viu pregando. A questão até que você pedir para Deus, me dá mais desejo para estar com meu marido, né? Me dá mais desejo para estar junto com ele sexualmente também, porque isso é importante também. Porque a gente sempre comenta, porque quando você tá bem sexualmente com o teu marido, você teve uma noite com o teu marido, uma tarde com seu marido, seja a hora que for, aquilo, o dia inteiro vocês estão bem juntos, um olha pro outro, vocês estão bem. Agora, se muitas vezes tem a questão de ficar muito tempo sem relação sexual, há mais briga, né? Sim, então, eu acho que são os dois lados. O homem entendendo esse lado, que a mulher não funciona dessa maneira, de você ser grosso o tempo inteiro e querer agradar, que a mulher não funciona. E que a mulher também possa entender esse lado mais aflorado do homem, que né? Porque a mulher, no seu milhões de afazeres, filho, casa, às vezes ela despluga disso, né? Então, é uma questão de estar junto e até de orar mesmo, como a gente tá falando. Senhor, eu tenho uma experiência assim com a minha sogra mesmo. A minha sogra é muito agitada, tipo Maria e Elisandra. E ela já chega mandando, já quer fazer um monte de coisa. E aqui, quando ela vinha pra cá, ela me cansava. Ela me cansava. E eu peguei, assim, eu acho que eu fiquei um ano. Senhor, me ensina a amá-la de uma maneira que eu ame meu pai e minha mãe. Me ensina a amá-la, me ensina. E hoje eu amo ela, que eu falo, eu te amo tanto, como se fosse minha mãe, sabe? E eu tenho esse amor de verdade por ela, não é
Mas foi um motivo de orações, igual você mesmo falou. Foi um ano inteiro ali, cada vez que eu pensava na Ami, cada hora que ela falava uma coisa torta pra mim, eu falava, não, amo. E ela sabe que às vezes ela é difícil. E eu falava assim, não, eu quero amá-la cada dia mais. E é uma coisa que funcionou. Gente, se funcionou com a sogra, você imagina como funcionar com o marido. Aleluia! É? Louvado seja Deus. Eu quero aproveitando, né, e falando sobre os maridos, né, a expressão cavalo, eu pensei nessa expressão também, e você falou, né, que a gente tem que aprender sim a ganhar o terreno, né, vamos dizer assim, né. E aí eu quero deixar uma dica de leitura para vocês. O livro se chama As 5 Linguagens do Amor. Ele é de Gary Chapman e ele fala justamente isso. Tem gente que precisa de palavras de afirmação para se sentir bem, tem gente que precisa de toque, né? Tem gente que precisa de só o fato de estar perto, da pessoa estar ali, né? Fazer um café. Fazer um café. Às vezes eu busco uma flor, mas olha, eu fiz um café para nós dois, né? E esse livro fala muito sobre essas 5 linguagens do amor. Então, eu falo para vocês, se vocês puderem ler, ler, tem e-book também para baixar, eu estava dando uma olhada aqui, eu vi um e-book aqui na Amazon, R$23. Então, quer dizer, vale a pena investir, porque você vai começar a entender e começar a observar, né? O seu marido, como é que é a linguagem de amor dele? É o toque, é o estar junto. Porque entra a individualidade, né? Exato. Porque às vezes o teu jeito de você se sentir amada é totalmente diferente do teu marido. Exato. Então daí você vai achar ali. E eu lembrei de uma coisa agora, falando sobre tudo isso, né? Muitas vezes nós procuramos um livro que é legal, muito bom, né? Mas uma coisa muito legal de se fazer é você ser amigo do seu cônjuge. É você ter relacionamento com ele. Eu falo assim que desde quando nós namoramos, eu e a Luana, a gente é muito amigo. A gente conversa sobre tudo, a gente sempre brinca um com o outro. Eu vejo assim que antes de nós sermos marido e mulher, nós somos amigos. E isso nos ajudou muito. E ajuda até hoje. E às vezes nós vamos conversar com alguns casais assim, eles não sabem nem que comida o outro gosta. Não sabem nem que cor que é o olho, né? Né? Tem certas coisinhas assim simples, porque não sabe por quê. Não tem um momento de conversa, de relacionamento. Eu lembro uma época que nós estávamos trabalhando bastante, que nós não tínhamos as crianças ainda, que às vezes o tempo na hora do almoço era o tempo de um tomar o banho, o outro tá no banheiro, a gente estava ali conversando, né? Ou senão ela ia tomar banho, a gente tomava banho, eu ficava deitado, colocava uma toalha no chão, deitava no banheiro e ficava conversando com ela, porque às vezes era o momento que a gente tinha junto. Mas é que eu falo, é intimidade. Gente, o banheiro, você ganha tanta intimidade, porque você fala assim, né? Porque não é nem questão sexual, não. É intimidade que eu falo que você tá com o outro no banheiro, gente, não tem mais nada mais íntimo do que isso, E é você ser amigo mesmo, né? Você conhecer o outro só de olhar, porque muitas vezes o casal não se mora há 30, 40 anos na casa e não conhece seu cônjuge. E isso também é com Deus. Às vezes a gente fica a vida inteira na igreja, a vida inteira lendo Bíblia, dizendo que conhecemos a Deus, mas nós não conhecemos a Deus. E assim é na nossa casa. Nós não conhecemos muitas vezes a esposa. Às vezes a gente nem sabe que o inimigo dorme ao lado. Porque se você não consegue amar, como diz a palavra, quem está do seu lado, como é que você consegue amar a Deus, né? E eu falo assim, ontem a gente conversando com o Samuel, nós falamos assim, filho, a gente precisa ter esse tempo nosso. O Samuel falou assim, nossa, mas faz tempo que vocês estavam no banheiro, a gente estava conversando. Eu falei, filho, mas se a gente não tiver, a gente estava mostrando para ele essa questão de amar, né? Você vê o seu pai com a sua mãe sempre juntos, sempre sorrindo, sempre brincando. Brigamos, mas do mesmo jeito, à noite... Eu sou turrão pra caramba. Né? Gente, eu falo, já é tão engraçado que às vezes ele fala alguma coisa, eu já falo, daqui a pouco eu já me encontro em conversa, esquece aquilo, já... Porque não vale a pena. A gente chega num ponto que a gente percebe que é muito mais importante ser feliz do que ter razão. E aí, isso é uma verdade. E aí, né, aproveitando que eu acho que uma coisa que nós aprendemos, né, com alguns cursos que nós fizemos, né, Casados para Sempre e isso nos ajudou muito hoje ter o relacionamento que nós temos, tal. E assim, a contar
porque às vezes você está conversando com alguém e você contar algumas suas dificuldades um pouco, né? E assim, essa semana foi muito engraçado, aproveitando o gancho assim. Eles, agora pegou a mania com a pandemia de dormir tarde. Aí eu cheguei no 3 horas quarto, da manhã, acho que era 1h40 da manhã, e tudo assistindo uma coisa de comida. Não sei por que em casa, né? A gente assiste coisa de comida, né? Mas aí... Até a Maria, você Aí eu deitei, né? Eu deitei e já fui apagando tudo, desligando. Aí caíram matando assim, né? Oh, a gente tava assistindo. Era o último capítulo pra ver quem ia Eu ganhar. falei, o quê? Eu morrendo de sono, né, cara? Vai pra sala. Não, aí eu falei assim, o quê? Eu falei, caramba, né? Eu peguei, levantei, peguei minha coberta, deitei na sala e fui lá e deitei. Aí a Maria veio me chamou e falou, não vou sair daqui, só de birra eu vou dormir aqui hoje. E dormi na sala. Ele fez birra, Dormi gente. na sala. Eu falei pra ele, ele Dormi fez na igual sala. a Maria. Daí a Maria, mamãe, você não vai chamar pro pai? Eu falei, eu não vou, não vou. Foi ele que fez birra. Mas assim, sem brigar. No outro dia eu acordei, olhei ele deitado, eu falei, coitado, né? Ele que teve uma... Dormiu mal. Tanto pernilongo dado naquele sofá. Dormiu mal. Eu falei assim, Senhor, o que eu falo pra ele? Falei, eu não vou falar nada, amor, levanta e vamos tomar café. Aí eu falei também com Deus, falou assim, a gente não brigou ontem, né? Eu só fiquei meio revoltado que eu queria dormir, eles não queriam. Aí eu decidi dormir no quarto, então, na sala. Então eu falei, então vamos ter nosso dia de boa, e nós tomamos café de boa, sem briga, sem nada. Entendeu? Porque Mas... eu falei assim, será que compensa? Puxa, exato. amor, por que você fez aquilo? Por que você levantou daquele jeito? Você foi grosso comigo. É Quer dizer, engraçado, né? Uma coisa que eu vejo muito nos relacionamentos assim, que vem se aconselhar, eles falam assim, não, mas você não conhece meu problema, porque o meu problema é como se o problema deles fosse o maior problema do mundo. Talvez pra eles seja. Sim. Mas eles não conhecem o meu problema, o seu problema, e muitas vezes querem uma fórmula mágica, não existe. É aquele negócio, todos chegam, como a gente começou a nossa conversa, todos chegam querendo o quê? Ai, porque ele não muda, porque ela não muda, porque ela tem que fazer isso porque eu tenho orado. Peraí, se você tem orado, se relacionado com Deus não tem mudado, tem alguma coisa errada. Porque eu sempre falo... E não é nela, né? Não, e não é nela. Porque assim, se você tem relacionamento com Deus, você muda. Sim. O impacto que você tem com o amor de Deus é tão grande pela sua vida que você fala assim, Deus, é tão pequeno isso que eu estou fazendo. Quantas vezes? Eu falei assim, não, hoje não vou falar com ela. De hoje tô não nem aí. posso. Ela que fale comigo, não vou pedir perdão, não vou pedir nada. Aí, vai tomar banho, ou vai dar uma caminhada, ou vai trabalhar. Aí o Espírito Santo começa a falar. Aí eu começo a falar, não vou pedir perdão não. E não sei o quê. Tá bom, Deus. Em casa eu falo com ela. Aí eu não aguento, você vai e fala que você tem relacionamento com Deus e não tem como. Mas é o que a palavra fala, né? A palavra fala assim, quando eu era menino, você fazia coisas de menino. Né? E aí depois que você virou homem, você tem que fazer coisas de homem. Ou seja, no começo do nosso relacionamento, nós somos meninos. Né? E vocês são meninas. Pô, a gente tá... Né? Tem gente, minha mãe, né? O primeiro casamento da minha mãe, ela tinha 16 anos de idade, imagina, 16 para 17, era uma menina, era uma criança, né? Eu tinha 29 quando eu casei, foi isso? 29 anos, então já um pouco mais velho do que, né, antigamente se casava, né? 17, 18 antigamente. Então assim, quando você é menino, normal, mas a partir do momento que você começa a ter esse relacionamento com Deus, relacionamento com a sua esposa, chega de coisas de menino, né? Chega de criancice, né? E A até gente de precisa buscar esse padrão. outro, né? Eu entendi aquele dia que ele fez birra, foi dormir na sala, ele tava estressado o dia inteiro, porque essa coisa de dar aula, vocês como professor, de repente mudou toda a estrutura dele. Imagina, lembrar o nome de todos os alunos, são 16 salas. Papel é a coisa pior da minha vida. Então ele ficou o dia inteiro buscando nome, vendo vídeo, não cabe mais nada, o celular dele dando defeito já, o computador, porque não cabe mais nada. Né? Eu falei, poxa vida, ele não teve um dia legal. Deixa ele até lá pensando, ele quer deitar, deixa... Nós ligamos a televisão de novo, vimos o final da competição e dormimos. Eu falei assim... Ele perdeu uma noite, mas assim, eu tentei entender. Eu falei assim, Senhor... Essa empatia, né? Sim, eu olhei, eu só olhei pra ele e falei, poxa vida, né? Você escolheu dormir com os pernilongos aí, né? Vamos tomar café. Né? Porque a gente tem que ter esse cuidado com o outro também. Saber, mas antes dele ir, eu dei o olhinho pra ele cheirar, eu dei o remédio pra ele tomar. Ele foi pra sala, foi cuidado. Eu fui tranquilo, foi tranquilo. Pegou o cacetete, a dor. E é legal, mas né? Essa é a
também, né? É um amor, respeitar o outro. Sim, sim. E aqui, né, só passando, né, pra gente... existe uma escala de valores segundo a Bíblia, né? Coisa que nós já falamos aqui, né? Essa escala de valores fala justamente sobre isso. De amar a Deus primeiro e ao seu irmão. E o segundo, em segundo lugar, amar a sua família, né? É o que nós falamos. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós colocamos de prioridade, né? Na nossa vida, na nossa família, né? Não pode ser só os filhos, não pode ser só a igreja, não, você tem que ter esse equilíbrio, né? Você tem que aprender a equilibrar, você tem que aprender a criar tempo, né? Você tem, como a palavra diz, sábio aquele que sabe remir o seu tempo, né? Aproveitar esse tempo. Muitas vezes a gente pega para caminhar e correr meio-dia, 11h30. Não é o melhor horário? Não. E eu como professor de educação física, sempre critiquei. Nossa, correndo meio-dia, cara é louco, pra quê, né? Mas é o tempo que dá. Então vamos fazer, né? Então, ó, se você não está tendo tempo, é porque você não está gerindo melhor, administrando melhor o seu tempo. Então, se você administrar o seu tempo, você vai ter esse tempo com a sua esposa, você vai ter tempo com o filho, você vai ter o tempo para fazer as coisas do seu trabalho, porque realmente o que você faz da meia-noite às 6, né? De repente você pode fazer o trabalho, né? Mas a gente também tem hoje a questão do celular que rouba muito tempo. É algo que a gente tem que aprender. Cada vez tem até algo para falar sobre isso. Uma coisa muito importante assim, né? Quando eu vejo que eu tô muito no celular, a Luana, às vezes eu nem percebo e ela vem me cobrar, Lê, para. Ou se não, quando eu vejo que ela tá, eu falo assim, Lu, menos. A gente tenta se corrigir, mas o que a gente faz? A gente se policia para que a gente não venha perder tempo. Porque isso é perda de tempo, muitas vezes. Porque né? quem tá lá não percebe. Às vezes você tá ali no Instagram, num vídeo, você não percebe que você já está ali há 1 hora, né? E o outro que tá às vezes fazendo as coisas, tá ali só, tá no celular, então daí incomoda o outro. E eu até falo pro Leandro que quando ele fala, na hora imagina. Até se ofende, né? A gente se ofende até. A gente se ofende, imagina, tal. Mas depois que você desliga, você fala, meu Deus, que aqui todo esse tempo, olha como ele tinha. Daí esses dias a gente até combinou isso, falando, vamos fazer o seguinte, quando a gente se observar que um tá ficando demais, a gente não vai se ofender e um vai corrigir o outro. Tá bom, a gente mas já isso que é legal, sobre né? isso, né? Corrigir com amor. Exato, mas isso que é legal, né? Olha só, o casal que tem intimidade tem maturidade. Conversaram antes, estipularam algo que observaram que estava roubando o tempo e aí conversaram então. Então assim, né? O que a gente vê aqui hoje? Tudo depende da forma correta de falar. E é uma coisa que eu quero entrar agora. Só uma coisinha sobre a internet, perdão. Mas em relação à internet eu queria falar que é algo que muitas vezes me choca muito. O casal muitas vezes perde tanto tempo na internet que não tem esse momento de relacionamento entre eles. E muitas vezes fazendo coisas que não deveria fazer na internet. Nós temos tantas coisas para nós que nós podemos deixar na internet de bom, podemos usar ao nosso favor, que eu falo assim, ou para nossa profissão, hoje profissionalmente como vocês estão usando, profissionalmente, ou para as coisas de Deus. Eu falo com a Lu, a gente tira foto sempre da família, a gente tira, né, a gente coloca algo do nosso serviço, nós falamos algo de Deus, mas as pessoas muitas vezes entram em pequenos burburinhos, pequenos disse que não me disse, política, querendo ensinar outras pessoas outras coisas, sendo que nosso dever como cristão, como cidadão, cidadão do bem, né? Nós temos que fazer o quê? Ser exemplo em primeiro lugar. Nós temos que, primeira coisa, Deus, nossa família, então vamos gastar o tempo com o que tem que ser gasto o tempo, né? E outra coisa, vai falar de política, educação, vai falar de pandemia, moda, você sai com máscara, você não sai, você fica em casa, se vai ofender o outro, não fale. E outra coisa, uma coisa que tem me chocado muito é ver muitos cristãos hoje, né, falando de política. Eu vou falar uma coisa pra você, eu não sou do partido A, do partido B, do partido C. Eu sou da seguinte opinião, a Bíblia fala o quê? Que nós devemos orar pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, não é? Sim. Então se você não está fazendo isso, e você está escrevendo bobeira na internet, se tu não informar, você está errado. Você está em pecado e está, pior ainda, levando outros a pecarem. Pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Então assim, ao invés de gastar tempo colocando na internet bobeira, coisas que muitas vezes vai influenciar outros a fazer coisas erradas, ore.
Ore pelos governantes, ore pelas autoridades, ore pelo seu marido, tenha um momento com seu marido, tenha um momento com a sua esposa, tenha um momento com seus filhos. Vai, sei lá, vai mexendo aqui, né? Tem algumas brincadeiras na internet. Sabe, tem hora que você vai poder brincar na internet, mas gasta tempo com a família, sim. né? Desculpa, pode ir. E vai Porque se não cansando, tem né? família, Vai vai fazer um cansando. curso online, Vai fazer né? curso online, Tem um monte né? de curso Vai online melhorar, aí. Ora pela gente, pelo amor de Deus, né? Oh, Jesus. E o Aleluia. legal isso é a questão de ser exemplos, né? É. Porque se a gente, igual falou, corrigir com amor, se você corrigir com amor, o seu filho vai observar que você está corrigindo com amor. Eu falo assim que todos nós, como filhos, eu com meus irmãos, todos tivemos problemas de relacionamento no nosso casamento, no Sim. início, porque os nossos pais nunca foram exemplo de casal, né? Só havia briga, traição, abandono. E eu falei assim, como pode os filhos serem diferentes? É muito difícil. Então, a gente tem que ser até esse exemplo para o bem deles. A gente influencia toda uma geração. Exato. Os nossos filhos, quem está ao nosso redor, a nossa igreja, né? Porque nós, como casais, nós somos exemplos, né? Sim. Não como casal somente de pastor ou casal de líder. É casal em geral, todo mundo quer ver um bom relacionamento, né? Você vê hoje em dia quantos até atores. A gente não assiste televisão, mas tem aqueles atores que são queridinhos, que são casados desde o início, se tornaram exemplos na referência, né? No meio global, vamos dizer, né? No meio de Televisivo, Então, é interessante isso. Você tratar com carinho, igual vocês falaram, no celular, trata outro com carinho, avisa o outro, olha, nós já passamos mais tempo, você já passou mais tempo que precisava, né? E aí, então, aí entra, né? Entra legal que está conseguindo seguir aqui o que Deus foi ministrando. E aí, um tópico, né? Digamos assim, nós já estamos aqui quase 1 hora. Para a gente não estender tanto, o último tópico para a gente trabalhar é a questão da forma correta de falar, que é um grande problema que os casais têm, né? Então, o que acontece muitas vezes, né? Quando um cônjuge negligencia uma responsabilidade, o outro tem o direito de reivindicar seus direitos. Ou seja, só que o que é isso? Eu tenho algo para fazer como obrigação em casa, né? O meu papel. Eu não faço, o outro tem o direito de falar assim, poxa, você não fez, esperava que você fizesse, porque eu preciso, se você fizer isso eu vou conseguir, igual o caso. Pô, a louça é algo que gera muita louça, né? Cozinhar, né? Ter negócio de comida e tal. E aí, se eu não lavar a louça, eu não tenho espaço para cozinhar, para fazer os produtos. Então, eu tenho o meu papel ali. E aí, o que acontece? Se eu não fizer, ela tem o direito e eu tenho que entender que eu estou errado. E aí, há uma forma correta de se falar isso, né? Uma coisa assim que muitos casais não têm. A forma correta de falar, né? E um detalhe muito grande que a gente tem que estar esperto. Críticas excessivas, reclamações e cobranças ininterruptas não vão ajudar o casamento, né? Algo que não adianta você ficar falando, tá vendo? Falei pra você que você erra, falei pra você que você erra, né? Isso não vai trazer bênção, isso vai trazer, na verdade, afastamento cada vez mais de cada um de vocês, né? Isso é algo que a gente quer. E aí, o que fazer então? Então, olha, eu vejo assim que a mulher, ela tem a língua muito ferina, né? Eu acho que até mais do que o homem, porque ela, quando ela tá irritada, a mulher fala demais, ela fala o que não deve, né? Então até tem aquele salmo, se eu não me engano, ou provérbios que fala assim, Deus coloca um guarda na minha boca, né? Então é um guarda mesmo que a gente tem que clamar a Deus, porque você vai falar, uma coisa que dá muito certo entre nós dois, como esse negócio do celular, é quando nós estamos bem, porque quando tá tudo lá, assim, no meio daquela muvuca, daquele turbilhão, às vezes você tá já tão irado que você não tem essa sabedoria. Então é você fazer um tratamento aí de prevenção. Se você tá vendo que aquilo tá acontecendo, como eu falei, né, da questão do horário, do nosso almoço, tava tudo complicado, eu chegava, por vezes, quando eu tava indo trabalhar, eu já falava, Lê,
lembra, amor, que meio-dia eu vou estar em casa, então vamos fazer isso, fazer aquilo, ó, não perde tempo não, tal. Então tentar gerenciar a tua fala de uma forma que vai gerar ali, como se fosse para impulsionar o outro, né? Não oprimir o outro, porque também assim, você tem que pedir com jeitinho. O Leandro, ele tem muito disso, assim, eu às vezes falo assim, pega água pra mim, ele, como? Por favor, né? Então eu já acho assim que tá ali, a gente tem intimidade, mas pra ele esse por favor é importante, entende? E eu tô aprendendo com ele, porque a minha mãe é assim, pega água, põe água, então eu cresci assim, né? Mas assim, eu tenho ensinado a sogra, viu? Eu falo, quem é sogra? Fala aí de novo. A sogra é mandona, Oi, né? Oi? Mas tá aprendendo, mas e uma coisa que eu vejo assim legal, né? A Lu falou isso, dessa forma de nós falarmos, né? Dessa qualidade que ela falou que eu tenho de muitas vezes esperar uma palavra mais doce, mais, né? Que traga um carinho, né? Que por favor, né? Algo educado. Uma coisa que eu aprendi com ela, assim, que quando ela falou a primeira vez, eu fiquei meio assim, em relação assim, poxa amor, se você não vier aqui me ajudar a lavar a louça, a gente tem menos tempo junto. E é uma verdade, muitas vezes, se nós nos juntarmos e fizermos junto o trabalho de casa ou qualquer outra coisa que nós temos que fazer, nós temos mais tempo para ficarmos juntos. Então muitas vezes a gente, não, deixa eu fazer sozinho, eu já fiz tal. Não, faz junto, porque quanto mais rápido terminar, mais tempo você vai ter com o seu cônjuge. Isso eu aprendi com ela. E é um tempo junto, né? Já. E é um tempo junto já. Tá um lavando, outro secando, assim. Uma coisa que eu, assim, que fortaleceu muito o nosso casamento foi a nossa empresa de pães, bolos, né? Eu me porque desligada da fisioterapia. a gente trabalha direto, né? Ela cozinhando, eu untando forma e, né, dando opinião e tal. E isso nos fez, assim, nos ensinou muito, sabe? Essa questão do respeito, de ver o lado do que eu preciso ajudar, ela precisa de mim, né? E eu poder fazer as coisas para ela, para poder agilizar o dia dela. Por quê? Para eu não ver ela cozinhando até 3 horas da manhã. Se eu agilizar ali, a gente consegue trabalhar com menos tempo. Então isso vai ajudar ela, vai ficar menos cansada. De repente a gente consegue ter um tempo junto, tal, maior, né? E no livro que eu li, escrito pelo Luciano Subirá, ele fala uma coisa muito interessante, que ele dá um exemplo que a mulher dele precisava terminar o TCC dela, e ela sempre elogiada muito bem pelos professores e tal, e ela um dia fala para o Luciano Subirá que ela falou assim, eu vou largar tudo, eu não consigo. Que daí ele falou que ele não pensou, ele já falou, mas como que você não consegue? Os seus professores te elogiam, eu vejo o seu bater, todo mundo que fala de você te elogia, como é que você fala que você não vai fazer? Você tem condições. E ela conta para ele que através dessa maneira, dessas palavras vamos me ajudar aí, encorajadora, ela deu um despertar, né, nela, exato, uma palavra de afirmação deu um despertar nela, falou assim, é mesmo, eu fiz tudo até aqui, então eu consigo. E ela foi, terminou e ganhou uma nota super excelente. Então veja assim, né, nós precisamos entender, tem muita gente que gosta de chamar atenção em público, né, querer mostrar que manda, ou dentro de casa ou em público. E eu quero te falar uma coisa, a melhor maneira de você querer que alguém mude é encorajando ela, né? Sim, encorajando, dizendo, olha, não foi legal o que você fez, mas olha, eu tenho certeza que você tem capacidade de fazer melhor, ou vamos conversar para que a gente veja qual é a melhor maneira de fazer isso, né? Então assim, algo assim que eu estava lendo o livro e eu falei assim, nossa, olha que legal, eu nunca tinha parado para entender isso, né? Que sempre assim, e ele Subirá falou assim, mesmo quando você está chamando a atenção de alguma coisa, antes de terminar a frase, o que vocês conversaram, ou o que vocês conversaram, faça um elogio para a pessoa. Você sabe que eu corrijo muito o João dessa forma, nossos filhos, né? Então, tipo assim, eu vou falar, porque senão você vai só com a crítica, né? Então, eu falo, olha, filho, você é um excelente filho, um excelente irmão, vocês... Daí ele vai se enchendo, né? Porém, você tem que melhorar nisso, né? Então eu falo pro Leandro, então a gente tem assim, eu acho que você enche a pessoa, você não tá mostrando só, olha, você é isso, é aquilo, né? Vai fundando a criança lá. E a mesma coisa, eu acho principalmente tratando de homem, né? Porque eu acho que o homem,
ele é uma coluna dentro de casa, e muitos homens hoje, agora eu que vou falar outro termo, são banana, porque a esposa os coloca nesse lugar de banana, tipo, né, ela que manda, ela que faz, ela que tá à frente de tudo. E é a autoridade, que é o homem que está à frente, e a mulher caminha junto, os dois caminham junto, mas quando a mulher se opõe em cima do homem... Não é? Daí ele mesmo se coloca nessa condição, e eu vejo que quando a gente encoraja os nossos maridos, fala, não, você é o homem da casa, não, você é o provedor, não, você é o que está nos guardando, olha filho, olha o que o pai faz, olha o que isso, né, dá esses... não seria como se fossem uns aplausos, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, meu marido necessita sempre de ser aplaudido. Eu falei, então aplausa, né? Pode aplaudir teu marido, que ele faz de bom. Então acho que quando você consegue colocar o homem no lugar, sabe, isso encoraja ele. Isso encoraja ele a ser um bom marido, a ser um bom pai. Assim, como diz a palavra, né? A mulher sábia, ela edifica o lar, mas a tola, ela destrói com as próprias mãos. E uma coisa que a Luana falou aqui agora, e o Espírito Santo me trouxe à memória, né? Primeira coisa que nós fazemos em casa, quando nós vamos corrigir nossos filhos, nós mostramos quem realmente eles são. Para depois falar assim, vocês são isso. E por serem isso, não haja dessa maneira. Então quando nós sabemos quem nós somos, nós conseguimos mudar. E nós temos a nossa identidade firmada em nós. E é o que muitas vezes falta hoje. Tanto para os nossos filhos e para os pais desses filhos. Né? A gente vê assim, né? A gente quer cobrar algo dos filhos às vezes, mas nós como pais muitas vezes não temos, que é a nossa identidade em Cristo, saber quem nós somos. E por isso nós não deixamos que eles saibam, muitas vezes mostrando aquilo que eles não são. Não, na verdade é assim, você fala quem eles são para que você possa corrigir. Né? Também quero ler Colossenses 4:6, que fala assim, né? A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E aí quando eu li esse texto, eu falei assim, temperada com sal? Mas uma palavra temperada com sal, de repente pode ir com muito sal, né? Pode ser com açúcar, né? Então, e aí, conversando com a Ana, né? Nós montamos, eu ia montando, a gente ia conversando e tal, que tudo que é feito em dois sai muito melhor, viu? E ela trouxe algo interessante sobre esse sal, né? A palavra temperado sal, e eu queria que ela falasse. É que assim, na comida salgada, o sal dá o gosto, né? Tanto que todo mundo fala. Ah, eu não gosto de comida de hospital, por quê? Não tem sal, né? E hoje em dia, a maior moda da confeitaria é o sal no doce, né? É o chocolate com sal, porque o sal, ele identifica o açúcar, o doce, o cacau. Então tudo que você pôr sal, ele vai dar mais gosto, ele vai deixar aquilo que tem que ser exaltado melhor com sabor. Então o sal, ele serve para salgar e para adoçar ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente, ele é bom em todos os instantes, então, em todos os pratos, em todos os momentos. E isso eu acho muito interessante, né? A questão do sal, de falar do sal. A gente fala, nossa, mas o sal não é melhor o açúcar? Não, mas o sal, ele dá valor pro açúcar no bolo. Só açúcar vai ficar aquela coisa doce, né? O sal, ele dá o equilíbrio e o sabor. Ele faz o sabor do chocolate realçar. Então, ele é tudo, né? Sim. Verdade. E aí, para finalizar aqui, eu gostaria de ler Provérbios 16, 24. A gente está já dando um tchau aí para nossa live Love, para que 16, 24. Palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Então, o que isso nos mostra? Nos mostra que é algo completo, né? Que completa você na alma, completa você no seu corpo, né? Completa você com uma satisfação, né? Então eu creio assim que nós já falamos na primeira live Love, né? Que o que o casal tem que mais importante buscar é
esse entendimento, essa conversa, o aprender a conversar, o aprender a entender, né? Para que ele comece a buscar essa maturidade, porque senão sempre ele vai ser menino. Mesmo tendo 30, 40 anos de casados, ele sempre vai ter esse menino, porque ele não quis largar essa vida de menino no casamento, né? Então, é homem, então busca as coisas de homem, vai buscar intimidade com Deus, vai conversar com a esposa, né? E aí a gente fica muito feliz por esse papo com vocês. Aprendi muita coisa. É muito tomando legal. chá ou tomando café. Tomando chá, tomando café. A conversa. Exato. Correndo de manhã ou na hora do almoço com o sol quente, não interessa. Vai buscar o seu tempo. Comendo vai buscar super bem ou não, né? Pra nutricionista. A gente queria agradecer por esse momento com vocês aqui. É um prazer. Por mim ficaria mais umas 5 Sim. horas Ah, fácil. sim, Até exato. mais já pediram uma pizza. Né? E é um prazer também estar entrando na sua casa, podendo estar deixando um pouquinho daquilo que nós vivemos, né? Vivenciamos com Deus, e que você possa, assim como nós, cheios de falhas, cheios de erros, se render a Deus. Amém. E deixar com que Ele comece a mudança, não no seu cônjuge, mas em você. Porque através da sua vida, o teu cônjuge vai ser transformado, os teus filhos serão transformados, e já sabe como que é, felizes para sempre. Amém. Amém. E vamos fechar aqui com uma canção de Laura Swags. E é até bom saber que esse felizes para sempre existe, né? Existe. O casamento verdadeiro existe. O amor entre o casal existe. Amém. Né? Somos muito felizes. Nossa, pode. E não esquece, ó, se inscreve aí no nosso Se canal, inscreve hein? no nosso canal, Não deixa o esquece seu não. like. Aí vai melhorar aí a nossa qualidade, dá um like aí também, porque ó, melhora demais a qualidade de vídeo, de áudio, vai ser 10 aí. Obrigado. Escreve, hein? Se inscreve aí, ó, não esquece de dar um like. Então a gente pode falar assim, né? Só quero ver você